Orações inspiradas. O livro de 2 Samuel, capítulo 23, versos 1 e 2, nos revelam o salmista mor, Davi, em suas últimas palavras. Veja só, estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Que maravilha um homem poder cantar em poemas e dizer: a palavra do Senhor estava na minha boca. Não maldições, não predições falsas, falsas profecias, não besteiras, mas a palavra do Senhor. E assim cânticos e poemas são a tradução daquilo que o Senhor tem para nós. Bem, vamos então compreender isso melhor, porque Paulo também escreve aos Romanos no capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a intercessão do Espírito e a palavra do profeta estão em harmonia e elas dizem da mesma coisa, ou seja, da intercessão pelos homens. Assim, as palavras que devem estar na nossa boca não são palavras torpes, não são coisas de ouvir dizer, repetir, papagaiar, mas aquilo que é nobre, aquilo que é da procedência de Deus, aquilo que edifica, isso deve ser. E também salmos. Eu disse logo no começo do estudo do livro de Salmos, alguns programas atrás, que nós continuamos a escrever esse livro milenar, o livro de Salmos. Você e eu somos também autores desse livro quando profetizamos, cantamos, poetizamos e exprimimos os nossos sentimentos de gratidão, de louvor, anseios, pedidos e orações ao nosso Deus. Salmos 5:1. Implorem. Vamos ver o que devemos implorar. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Não é apenas o Espírito Santo que dirige a Deus com gemidos inexprimíveis, como lemos agora há pouco em Romanos, mas nós também devemos assim agir. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Perceba a pessoalidade com que o salmista trata com Deus. Ele não está colocando aqui intercessores, ele não está colocando aqui santos, beatos para poder falar com Deus. Davi, na situação de pecador, ele busca Deus e se dirige a Deus como a um amigo, como a um ser que está também interessado, pois de acordo com a vontade de Deus é o Espírito e também a nossa petição é também devemos implorar, porque é a vontade de Deus que nós tenhamos intimidade com Ele. O implorar não no sentido de mendigar, mas de provocar empatia, compaixão, comunicar os sentidos a Deus. Salmos 5:2, um relacionamento pessoal. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Quantas vezes nos dirigimos a nosso Deus implorando por a solução de algum problema grave pelo qual estamos passando. Então, nós temos a certeza que Deus não faz ouvidos moucos ou de que Ele está desatento, mas com gemidos inexprimíveis, Deus, o Espírito Santo, intercede por nós nas cortes celestiais junto a Deus, que também tem interesse. Diante do acusador Satanás, das perplexidades dessa vida, Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu porque a divindade estava imbuída do objeto da sua missão, qual seja a nossa salvação. É para isso que Deus está trabalhando, para estar completamente acabada a efeito do mal nesse mundo, na sua vida e na minha vida, para derrotar o mal, para derrotar Satanás e colocar-nos como a sua imagem e semelhança, como estávamos no Gênesis. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse Elohim, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, ele repete essas mesmas palavras. Façamos você, eu, o Luiz, façamos ele novamente a nossa imagem e semelhança. Estamos desfigurados pelo pecado, sofrendo num mundo onde temos aflições. Mas a nossa esperança está no Senhor e nós imploramos e convidamos e dizemos a Ele, ouve-nos, Senhor. Salmos 84, verso 3, é nele que confiamos. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Até os animais procuram as igrejas, os pináculos das igrejas, junto aos sinos, eles também juntam seus gorjeios para louvar ao nosso Deus. Todos querem um lugar junto ao trono do Pai. Salmos 39, 12. E você também quer um lugar junto a Deus? Também procura a sua casa de oração? Também está conosco no nosso programa Vê e Entende, um programa que vai ao ar diariamente para você ouvir, curtir e compartilhar a palavra de Deus e ter então o alento dessa mensagem. Você tem isso através do programa Vê e Entende, que vai ao ar diariamente também pela tve.adv.br. Ali você tem então ocasião para seguir a nossa programação e ver muitos outros programas ao vivo e também os gravados na tve.adv.br. Digitem no Google e experimenta bem seguir com a gente. Mas também na sua mídia favorita. Hashtag o Jogo da Velha Vê e Entende. Vê e Entende a programação diária que nos eleva a Deus. Responde, dizemos a Deus. Salmos 39, verso 12. Veja aqui o que diz o salmista. Para o mestre da música ao estilo de Jedutum, salmo davídico. É Davi que está falando, responde, Senhor. Salmos 39, 12. Às vezes temos a impressão que Deus não nos ouve e nem nos responde. Mas diz aqui, ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Aqui é uma mensagem, quando morremos deixamos de existir, é o que diz aqui a palavra de Deus, mas antes, enquanto estamos vivos, louvamos, pedimos e Deus nos ouve. Responde. É a provocação do salmista. E assim também devemos agir. Responde, ó Deus. Não fiques indiferente às minhas necessidades. Dá aquilo que de melhor, aquilo que me faz semelhante a ti. Tira o egoísmo, tira os pedidos que não condizem com aquilo que seja os gemidos inexprimíveis do Espírito para o nosso bem. Salmos 25, 18, vou ler do 16 ao 18. Ouve é a ênfase. Salmo 25, do 16 ao 18. Abra aí sua Bíblia e acompanhe comigo. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria eles me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Olha que maravilha, o salmista, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. A nossa situação é de pecado, de tribulação, mas temos um Deus que perdoa. E aqui o perdão não é apenas deixar para lá.
É um perdão pelo qual Jesus pagou o preço no nosso lugar. É um perdão onde o preço, a morte, foi paga. A alma que pecar, esta morrerá, diz a Bíblia. Mas eu pequei, e quem morreu no meu lugar foi Jesus. Você pecou, e Jesus pagou esse preço na cruz. Alguns de nós seremos transportados vivos como Elias para os céus. Outros, perdoa-me, Senhor, e salva-me, ainda que na sepultura, ainda que já não exista, tornaremos a viver. É a palavra de Deus. Salmo 102, verso 2. Responde, Senhor. 102, verso 2. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. A pressa que nós temos de ser atendidos diante da longanimidade de um Deus eterno, onde um ano ou um dia não faz diferença, mas ele se apressa porque nessa brevidade da nossa vida ele atenta para os fios de cabelo que caem da nossa cabeça e está disposto, orando com o Espírito Santo intercedendo por nós. Salmo 6, 4. 6, verso 4. Salva-me, Senhor, diz aqui o salmista para o mestre da música com instrumentos de corda em oitava, salmo davídico. Davi aqui dá até a oitava, a forma como essa música deveria ser interpretada, tocada. Salmo 6, 4. Vamos então ao Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Por que Deus nos salva? Por amor, um amor leal. Aquele amor que o levou para a cruz no meu lugar, para salvar-me. Já está aqui a resposta de Davi na figura do seu bisneto. Jesus, bisneto de Davi, agora ele tem a resposta. Davi tem a resposta, salva-me. E ele, Jesus, vem, morre no lugar de Davi. Davi já estava morto, sim, mas não uma morte eterna. Jesus pagou o preço. Um inocente foi crucificado. E então Davi pode ser ressuscitado. Salva-me, Senhor. E Jesus providenciou a salvação de Davi. Providencia a tua e a minha salvação também. Romanos capítulo 8, 26 e 27. Orações piedosas. Repetimos a oração do início do programa. 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe orar? Às vezes apenas aprendeu a rezar, repetir uma fala que muitas vezes não tem sentido na sua vida. Nós conversamos com Deus com essa intimidade de uma relação pessoal. Salva-me, Senhor, ouve minha prece, atenta para mim. E aqui Paulo nos diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amor, é Deus que nos ama, se apieda e se compadece de nós. Lucas capítulo 20, versos 42 e 43. Leio 41 também. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como que ele pode ser seu filho? Aqui, então, a resposta de Davi vem através de Jesus nas suas gerações, na sua descendência, como uma resposta à sua oração. Davi não ficou sem resposta, e a resposta de Davi é o eco para a minha resposta também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, e ele venceu por nós. Para culminar o nosso programa, Salmos 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocarem as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas,
Desde o romper da alvorada até os jovens virão como o orvalho. Todos estão num conjunto harmonioso no socorro dos filhos de Deus. Bom, vou repetir aquilo que estava no início do programa, Romanos 8, 26. Vamos lembrar, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes pedimos coisas que não são as melhores para a nossa vida. Não sabemos como orar, ou não sabemos pronunciar as palavras adequadas. Mas Deus nos ouve e conhece o íntimo e as nossas necessidades. E o Espírito Santo intercede a Deus com as palavras corretas, troca as palavras equivocadas. Pedimos água e Ele nos dá fogo, se precisamos do fogo. Não sabemos na nossa finita existência aquilo que é melhor para nós, mas aquele que é infinito e que existe para sempre e que nos ama, como um pai de amor, nos dá aquilo que de mais precisamos. Vê e entende. Um programa para você ver e entender a palavra de Deus e seguir com a gente nesse programa. Além disso, não se esqueça, divulgue a tve.adv.br com programas especiais que estão colocados diariamente, 24 horas por dia, para o seu deleite. Assim como as mídias sociais, #VemEntende, para você seguir, curtir, compartilhar e orar conosco. Mande ali os seus comentários, os seus pedidos, as suas colaborações. Serás muito bem-vindo. Ore conosco. Pai querido, ao colocar a Tua palavra no nosso coração, compreendemos que o Senhor é um Deus de intimidade, que o Senhor é um Deus que está pronto a nos ouvir. Então, Senhor, ouve depressa as preces desse povo que clama por Ti. Estamos como homens que, desmaiando de terror diante das coisas que estão acontecendo nesse mundo. No mundo temos aflições, mas temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e também disse que esses são sinais da sua breve volta. Se essas catástrofes acontecem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a promessa do nosso Deus. Cumpre agora essa promessa, Senhor, que nós possamos ter segurança num mundo de insegurança, na sua palavra, na sua promessa, na sua salvação e no seu amor. A todos a sua melhor bênção em nome de Jesus. Amém. Paz, graça e amor é o que desejo para todos.